Eu sou Carlito Neto e esse é o Sem Politiquês. Pois bem, meu povo, como diz uma famosa música de Arrocha que viralizou aqui no Nordeste, a casa caiu, a festa acabou. Pra mim, pra ele, jurou o seu amor. Pra quem não tá entendendo o que tá acontecendo, e essa ironia, é porque aconteceu ontem o encontro entre o nosso chanceler, o Mauro Vieira, e o representante dos Estados Unidos da América, o Marco Rubio, lá em Washington, para selar, em tese, a paz entre os Estados Unidos da América e o Brasil. Muita gente imaginou que o Eduardo Bolsonaro, junto com o Paulo Figueiredo, o Pink e o Cérebro, como a gente apelidou carinhosamente lá no canal O Historiador, iriam conseguir ali atrapalhar o andamento das negociações entre o governo do Brasil e o governo dos Estados Unidos da América. A audácia dessa dupla antipatriota é tão grande que eles procuraram o Departamento de Estado dos Estados Unidos da América para tentar melar o encontro que aconteceu entre o Mauro Vieira e o Marco Rubio. E o que eu posso trazer para vocês aqui já de cara é o seguinte: segundo o próprio chanceler Mauro Vieira, na entrevista que ele deu, inclusive logo após acontecer essa reunião lá com o Marco Rubio em Washington, a reunião foi muito boa, trataram de temas importantes. Ele pediu claramente que o governo dos Estados Unidos da América retire a taxação que está sendo colocada neste momento contra o Brasil e suspenda as restrições e sanções que foram colocadas contra as autoridades brasileiras. Um ponto que chamou bastante atenção, inclusive, na fala do próprio chanceler, ou pelo menos do que foi divulgado publicamente do que teria sido discutido nessa reunião, é que o nome do Jair Messias Bolsonaro não foi tocado. E aí muita gente vai falar: não, Carlito, mas ainda está muito estável, não dá para saber o que está acontecendo. Deixa eu explicar uma coisa para vocês, tá? O Trump, ele é tudo, menos burro. Ele é o que eles lá nos Estados Unidos da América chamam de businessman, ou seja, um homem de negócios. E eu já falei, inclusive, aqui na Folha em Foco e também lá no meu canal principal, no canal Historiador, que para a direita liberal, para a extrema direita, o dinheiro, ele não tem ideologia. O empresário que vive bem e que é milionário, bilionário dentro do capitalismo, ele não faz igual meia dúzia de pequeno burguês, que é como faz aqui no Brasil, que bota lá a placa: não queremos petistas, petistas não são bem-vindos aqui, esquerdistas não podem entrar. O bilionário, que não é o pequeno burguês que acha que é bilionário e que acha que é o dono do capital, inclusive, ele não se importa se o dinheiro vem da direita, da esquerda, do centro, não importa. Para ele, dinheiro é dinheiro e não tem ideologia. E aí muita gente imaginou que o Marco Rubio, por ser supostamente um ministro ali, na verdade um representante, né, dos Estados Unidos da América, um ministro, né, vamos chamar assim, que seria o cargo equivalente que ele tem lá, ele acabaria entrando na onda do Eduardo Bolsonaro e na onda do Paulo Figueiredo, porque ele seria o ministro mais ideológico, ou um dos membros do governo Trump, né, secretário, mais ideológicos. E aí a gente precisa lembrar que, assim como eu falei que para alguns bilionários e milionários a ideologia, ela não é o principal na hora do lucro, mas sim a ideologia que eles trabalham é justamente a ideologia do lucro, aquela ideologia que não importa se o lucro vem da direita ou da esquerda, o Marco Rubio e o Trump se bicaram. E se bicaram muito ainda em 2020. Um fazia chacota com o outro, um zombava do outro, mas hoje estão juntos. Quer saber de outro que também zombava do Trump? O J.D. Vance, que hoje é seu vice também. Ele era de uma ala dentro do Partido Republicano que também criticava o Donald Trump. Hoje estão juntos. O que o Trump percebeu, inclusive, com essa empreitada, que, como bem lembrou a Hillary Clinton, assim que o governo dos Estados Unidos da América anunciou que iria sancionar o Brasil, é que o Trump estaria prejudicando os Estados Unidos da América para proteger ou para salvar o seu amigo corrupto. Poucos dias depois, o Trump foi perguntado se ele era amigo do Bolsonaro e ele prontamente respondeu: ele é tipo um conhecido. Então tá ficando cada vez mais claro que o Trump percebeu que o Brasil não é um quintal dos Estados Unidos da América, que o Brasil não é uma nação qualquer e que no mesmo hemisfério e continente que os Estados Unidos da América estão, o Brasil é a segunda potência, a gente pode dizer claramente assim. Em específico, na América Latina ou América do Sul, o Brasil é a maior economia.
A gente está hoje entre as 10 maiores economias do mundo, para ser específico, entre as 8 maiores economias do mundo. Somos aliados da China, somos aliados da Rússia, somos aliados da Índia, estamos dentro de um grupo chamado BRICS, que controla 40%, 42% aproximadamente, para ser bem específico, do PIB global e que tem também praticamente 50% da população do globo. O que isso quer dizer, Carlito? Que só os membros do BRICS representam metade do PIB global e metade da população mundial. Imagina, por exemplo, se os membros do BRICS decidem, por exemplo, não comprar mais nada dos Estados Unidos da América e comprar apenas entre membros que apoiam o BRICS ou que são ligados ao BRICS ou que estão dentro do BRICS. Eu acho que isso também está sendo levado em conta. Lá em 2021, 22 mais ou menos, eu fiz um vídeo no canal Historiador, que é o meu canal principal, falando, né, que alguns ataques que o Brasil estava sofrendo, na verdade, bem especificamente entre 2022 e 23, né, quando o Lula começou a falar muito do BRICS. Eu falei que alguns ataques que o Brasil estava sofrendo era por causa do BRICS. E na época muita gente dizia que as minhas análises estavam desconectadas. Eu falava, gente, o BRICS hoje tem praticamente metade do PIB global concentrado dentro dos países que estão dentro do BRICS. O BRICS hoje tem praticamente metade da população mundial. Então o BRICS virou um grupo forte. E a partir do momento, por exemplo, que o BRICS começou a levantar a hipótese de acabar com a dolarização no comércio internacional, isso gerou um medo nos Estados Unidos da América. Só para vocês terem noção, por exemplo, o sistema de pagamento que é utilizado praticamente em todo o mundo hoje, o chamado sistema de transferências de pagamento internacional, o sistema SWIFT, se eu fizer hoje uma transferência para uma pessoa que está do outro lado do mundo por esse sistema, a transferência vai demorar de 3 a 5 dias para cair na conta da indústria, né, da fábrica, da pessoa jurídica ou da pessoa física que eu vou fazer essa transação. O sistema que foi desenvolvido pela China e que está sendo adotado, inclusive, como possibilidade de sistema de negociação dentro do BRICS, chamado RMB, ele demora apenas 6 segundos para o dinheiro sair de um país e entrar em outro. Só para vocês terem noção, por exemplo, eu trabalho aqui no YouTube desde 2015 e a gente recebe pagamento pelo Google, né, através de uma remessa de pagamento que vem pelo sistema SWIFT. E geralmente ele demora 3 dias, 3, 4 dias para cair na conta. Se a gente recebesse esse pagamento pelo sistema RMB, o Google me pagaria hoje e 6 segundos depois que o pagamento é feito através da remessa do Google, ele já caia na minha conta. Então, assim, existem vários avanços econômicos, vários avanços tecnológicos, inclusive belicamente falando, tá? O poderio bélico que envolve, em específico, China, Rússia e Índia, meus amigos. Os Estados Unidos entendem que pode ser um problema muito além daquilo que eles imaginam. Só que nessa altura do campeonato, eu digo para vocês, o Eduardo Bolsonaro está completamente desesperado. Tudo isso porque o Jason Miller, que já foi, inclusive, representante dos Estados Unidos da América no governo Trump, ele fez parte do governo Trump na gestão anterior, no Trump 1, ele é um dos caras que supostamente estaria financiando o Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos da América. Inclusive, ele tem ligação direta com a famosa rede social chamada Gert, que virou meio que uma Rumble, só que tipo um Twitter na internet para os bolsonaristas, os trumpistas e a extrema-direita global. E talvez tenha ficado claro que o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo não têm mais nenhum tipo de serventia. Afinal, a extrema-direita no Brasil está completamente se dissolvendo. A gente está vendo que o próprio centro e a centro-direita está meio confusa nesse momento. Uma parte tentando sugar para si o que resta do espólio do Bolsonaro, outra parte querendo morrer afogada, sozinha entre si, e o Eduardo Bolsonaro lá de fora falando: ninguém herda nada que é de papai. Ou eu ganho tudo, ou ninguém ganha nada. E o que é interessante de tudo isso é que mesmo que o Eduardo Bolsonaro fique nos Estados Unidos da América para não ser preso no Brasil, ele estará preso nos Estados Unidos da América. Tudo isso porque se ele for condenado no Brasil, como deve acontecer pelas previsões de analistas do judiciário brasileiro, até dezembro desse ano, vai se emitir um comunicado, né, para ser bem específico, à Interpol, e ele vai entrar na chamada lista da difusão vermelha, e se ele deixar os Estados Unidos da América, ele pode ser preso. Traduzindo, ele tinha 2 opções: ficar no Brasil, fazer ali toda a parafernália dele, garantir a sua eleição talvez ao Senado em São Paulo, e ter o pai preso, mas visitando o pai, estando presente com o pai, inclusive nesse período que o pai está em prisão domiciliar, mas ele preferiu ficar preso mas fora do Brasil e com possibilidade de não voltar tão cedo. Eu suspeito, inclusive, que a única maneira que o Eduardo Bolsonaro verá o seu pai de novo ou será através de uma imagem na tela de um telefone celular ou um computador,
ou num futuro que eu espero que seja distante, para que ele cumpra muito tempo de prisão dentro de uma urna, transformada em cinza. Deu ruim, né? Acho que a gente pode resumir assim o final desse vídeo de hoje. Compartilha, meu amigo e minha amiga, nas redes sociais tudo isso. Qual a expectativa do que você acha que vai acontecer? Lembrando que eu falei do encontro, falei do que ficou ruim para o Eduardo Bolsonaro. O Mauro Vieira levou as demandas. O Marco Rubio se comprometeu em apresentar todas ao Trump. E pela fala do próprio Marco Rubio, disse que o clima, pelas falas, perdão, do Mauro Vieira, disse que o clima foi bem ameno, completamente desarmado. Realmente foi uma reunião diplomática entre os dois países. Eu até ri que o racista William Vac publicou um artigo de opinião lá no Estadão atacando o Lula, dizendo que o Lula está cego pela certeza da vitória em 2026, que está comprometendo a sua governabilidade ao criticar o Congresso. Mais cedo, na verdade, logo depois, né, da reunião que aconteceu na última quinta-feira entre o Marco Rubio e o Marco Rubio e o Mauro Vieira, porque eu tô gravando esse vídeo aqui, passou ali um mosquitinho, eu fui olhar pro lado, tá? Entre o Marco Rubio e o Mauro Vieira, ele disse que tem de ver o que é que vai acontecer, porque o Brasil está pelo menos retomando a diplomacia com os Estados Unidos da América. Mas quem rompeu as relações diplomáticas praticamente com o Brasil não foi o Brasil, foi os Estados Unidos da América. E na última quinta-feira, eu não lembro se eu falei nesse vídeo que o encontro aconteceu na última quinta-feira ou se aconteceu hoje. Geralmente eu gravo o vídeo na noite anterior, né? Então, se eu falei hoje, entendo que o encontro aconteceu na quinta-feira lá em Washington. Saiu tudo errado para Eduardo Bolsonaro e para Paulo Figueiredo e para o bolsonarismo, porque, como consta claro, o Donald Trump abandonou Jair Messias Bolsonaro. Deixa aqui o seu comentário, compartilha esse vídeo. 13 horas estamos ao vivo aqui na Folha em Foco. Um grande abraço para vocês e até o nosso próximo encontro daqui a pouco. Bom final de semana e a gente volta na segunda-feira com as análises aqui do Sem Politiquês. Até já!